pode apertar a mão agora, né? Nós estamos numa série de mensagens, volta lá agora a série de mensagens, em todo esse mês de novembro, crescimento, Biotônico Fontoura, uma imagem antiga que todo mundo conhece, já bebeu Biotônico Fontoura e emulsão de Scott. Biotônico Fontoura era gostoso, né? Tinha assim um teor alcoólico bacana, mas a emulsão de Scott que não colocou ali era terrível. E nós estamos falando sobre crescimento. Essa vai ser a 6ª mensagem dessa série de mensagens sobre crescimento. E cada uma das 5 que já foram pregadas até agora de manhã, trabalharam para uma direção. Nós convidamos pastores, colegas nossos aqui, das igrejas batistas aqui da região, alguns deles, e eles estão então trazendo uma palavra aos nossos corações. E hoje à noite, quem vai estar ministrando aos nossos corações é o nosso amigo, pastor Renato Silva. Faz favor, querido, pastor Renato é da Igreja Batista Cristo Vive, em Nova Serrana, no bairro São Francisco, né? Renato Francisco, São Francisco, dá tudo certinho, né? E uma grande igreja. Eu participei do exame pastoral desse moço e tive a honra, como é que Deus faz com a gente, né? Eu fui tutor dele no período probatório dele, né? Na nossa convenção você passa por um exame e depois fica num período chamado de probatório. E aí eu fui o tutor dele, participei da consagração, né? E hoje é um pastor abençoadíssimo, e nós vamos ter a alegria de ouvir a palavra de Deus pela ministração do pastor Renato Silva. Vamos ficar de pé para a gente orar por ele, em nome de Jesus, para fechar? Senhor, nós abençoamos a vida do pastor Renato, na verdade confirmamos a bênção, abençoado ele já é. Pedimos ao Senhor que use o teu servo com graça, com sabedoria, para nos trazer uma palavra ao coração, nesse tema que nos está sendo proposto no mês de novembro, um ano que está fechando assim, com tantas tristezas, decepções e frustrações por causa dessa pandemia, de perdas, e nós queremos trazer uma palavra já no começo do fechamento desse ano, sobre crescimento, numa perspectiva de crescer em várias áreas, e quem sabe o ano que vem, a gente possa experimentar coisas novas no Senhor. Por isso, usa teu servo, em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Fica à vontade, pastor. Pode tirar a máscara. Tá ok. 30, 40 minutos? Termina 8 horas. Tá bom, tá ok. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Uma alegria muito grande estarmos aqui. Já trago um abraço da nossa igreja local, em Nova Serrana. Minha esposa não pôde estar presente porque ela está cuidando de 2 meninas. Nós tivemos gêmeas esses meses atrás. Então eu já estou multiplicando, já estou no quarto, com 4 filhos já, né? E você está com 3, né? 3. Eu passei você, tá vendo? 4 filhos, né? Minha esposa então ficou em casa. Espero que ela esteja nos acompanhando aí, né? Pela transmissão pelas redes sociais que a igreja faz. Agradeço o pastor Vinícius pelo convite, né? Deus abençoe toda a igreja. Espero que aqui nesse momento nós possamos ter uma edificação. Amém? Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, o capítulo 19. Fico feliz também, pastor Vinícius estava conversando com a esposa, né, a Sueli, vendo o seu filho, o Ravani, né, pastor. Que bênção, que discipulado lindo, viu? Parabéns, Jesus abençoe toda a família, amém? Graças a Deus. Atos, o capítulo 19, o versículo 17. Glória a Deus. Atos 19, 17. E hoje eu vou falar, na direção do Espírito Santo, confio, sobre o crescimento do Evangelho. E você vai entender que toda pessoa que cresce espiritualmente, ele está interessado em ver o Evangelho crescendo na cidade. E você vai ver que esse Evangelho ele cresce em todas as esferas da cidade. Amém? E nós esperamos que você, que está crescendo espiritualmente, seja um instrumento de Deus para o Evangelho crescer em todas as esferas de poder aqui da sociedade de Lagoa da Prata. Amém?
Atos 19, 17. Podemos ler? Amém? Está escrito: este fato, e eu vou explicar qual fato foi esse daqui a pouco, chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Existe um mestre batista, se chama Luiz Saião, ele diz que é 200 anos de um trabalhador braçal. 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele chega na cidade de Éfeso, cidade importante. E o apóstolo Paulo, ele era estratégico na hora de plantar as igrejas. Ele plantava igrejas em cidades que facilitariam o progresso do evangelho na região. Então, normalmente, o apóstolo Paulo, ele ia na cidade da macro-região. É como se o apóstolo Paulo viesse aqui no Oeste Mineiro e ele batesse o olho e falasse: Divinópolis. Começo por Divinópolis. E de Divinópolis eu espalho o evangelho para as outras cidades. Você vai perceber que ele tem essa estratégia. E Éfeso, que depois se tornou a igreja mais forte ali do primeiro século, ali com os apóstolos, melhor dizendo, não é? Ela foi acertadamente pelo apóstolo escolhida, de modo acertado, claro, direção do Espírito Santo. E ele chega em Éfeso, e Éfeso, qual era a característica de Éfeso? Era uma cidade cujo o templo da deusa Ártemis, no grego, Diana, no romano, é a mesma deusa, mexia na economia da cidade. No entanto, depois que você lê o versículo 23, até o final do capítulo, você vai ver que com a chegada do evangelho, esse negócio que envolvia a venda de miniaturas do templo da deusa Diana, foi prejudicado. A venda dessas miniaturas do templo foi prejudicada. O evangelho mexeu na economia da cidade. Guarde isso aí, isso é importante. O evangelho, ele mexeu na economia da cidade. Quando Paulo chega, ele chega e encontra o famoso momento, ele chega e encontra alguns discípulos, 12 no total, que ainda não conheciam o evangelho totalmente. Conheciam que, por exemplo, o batismo que João havia ensinado. E aí o apóstolo Paulo, como nós conhecemos até o versículo 7, ele ministra sobre eles, né, o ensino de Deus, o ensino do evangelho. Eles são batizados nas águas e também são batizados no Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo faz? A terceira viagem do apóstolo Paulo, ela dura aproximadamente 5 anos. E aproximadamente 3 anos ele fica na cidade de Éfeso. 60% do tempo dele, da terceira viagem, ele se dedica a essa cidade. Então, quando ele chega, ele encontra os 12, que só conheciam o batismo de João, ele ensina o evangelho, eles se rendem a esse evangelho, eles são batizados no batismo de Jesus e são batizados no Espírito Santo. Paulo vai para a sinagoga, outra estratégia dele. Ele chega e ele começa a ensinar para os judeus, mas onde o evangelho chega, ele mexe com a estrutura também religiosa da cidade. E durante 3 meses,
Paulo pregou na sinagoga, mas só que não deu mais para ele continuar pregando. E o que ele fez? Ele foi para um espaço, a sala de Tirano. Na verdade, era um espaço, onde Paulo, acredita-se que ele se dedicava 5 horas por dia, ensinando sobre Jesus, pregando sobre Jesus, porque o Evangelho é falar de Jesus, é pregar sobre Jesus, é mostrar que Jesus e somente Ele é o caminho que leva a Deus. E Paulo se dedicava 5 horas por dia para falar de Jesus, e falar de Jesus. É por isso que quando o tema proposto fala e aponta para a maturidade, eu não vou poder tirar desse entendimento de crescimento espiritual, por exemplo, eu não posso tirar a ideia de que toda pessoa madura está interessada em que o Evangelho chegue nas famílias, nas fábricas, nos departamentos públicos, na cidade em geral e nas esferas de poder da cidade. Então Paulo ele começa a pregar ali na escola de Tirano, ensinar, falar sobre Jesus. E o episódio que eu disse que eu ia explicar antes é que alguns filhos de Seva, vendo que Paulo expulsava demônios, porque o reino estava ali manifesto pela vida e pessoa do apóstolo Paulo, eles tentaram expulsar alguns demônios. Você vai ver isso do versículo 11 em diante. Tentaram expulsar uns demônios, mas não conseguiram. Os demônios disseram que conhecia Paulo, conhecia o Deus de Paulo, mas não conhecia aqueles filhos de Seva. E o que aconteceu? Uma das maiores vergonhas relatadas no Novo Testamento. Aquelas pessoas apanharam de um endemoniado. E é aí que entra o versículo 17, quando diz: este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Imagina, uma cidade do tamanho de Éfeso, aproximadamente 200 mil habitantes, todos souberam que teve gente que tentou expulsar demônio invocando o nome de Jesus, mas não eram de Jesus, e por não ser de Jesus, não tinha a autoridade de Jesus para expulsar esses demônios. E aí que chega o versículo 17. Mas o versículo 18 diz que muitos creram, vieram e confessando, denunciavam publicamente as suas próprias obras. Perceba, e é aqui que a gente começa. Alguém que foi alcançado pelo Evangelho, que foi esse apóstolo, que estava na sua 3ª viagem missionária, ele estava interessado em fazer com que cidades conhecessem esse Evangelho. E, claro, aonde o Evangelho chega, ele muda, ele transforma. Ele transforma os corações, as pessoas, e as pessoas transformadas transformam a cidade. Guarda isso, glória a Deus. Não tem como uma pessoa transformada não transformar a cidade. E a Bíblia diz que eles creram, porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, o apelo do Evangelho. O apelo do Evangelho é: ouçam as boas notícias que nós temos para vocês. Que através de Jesus Cristo nós podemos ter o nosso relacionamento religado com Deus. Ouçam. E tem o apelo do Evangelho. Qual é o apelo do Evangelho? Creiam nessa mensagem. Se arrependam de vossos pecados e creiam de fato que Jesus é quem Ele diz ser. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: pastor, mas é muito fácil, para ser salvo é só crer. Eu disse para a pessoa: é impossível, não é muito fácil, é impossível. Romanos 3,11 diz que ninguém quer Deus, ninguém vai buscá-lo, ninguém vai confiar nele, se Ele não vier e operar em nós sua graça para nos capacitar a crer, ninguém pode crer. Então o apelo do Evangelho é: ouçam essa boa notícia. Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus. Sua morte na cruz, ela foi uma substituição. Cristo nos substituiu, recebendo a punição eterna no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele ressuscitou e deu esperança para uma nova humanidade nessa terra.
E nós sabemos que será novos céus e nova terra. Essa é a mensagem do Evangelho. Então Paulo chegou em Éfeso e começou a pregar sobre Jesus, sobre esse Evangelho, sobre essa boa notícia. E só abrindo aspas, a mensagem da cruz é o Evangelho, a mensagem de salvação é o Evangelho, e nada substitui essa mensagem. Hoje, nós estamos concorrendo com a mensagem de autoajuda. Essa mensagem de autoajuda, ela pode ajudar em algum aspecto, mas ela não ajuda de fato o anseio da alma humana por uma vida plena. Está entendendo, sim ou não? Só a mensagem do Evangelho, esse Cristo que foi crucificado e ressuscitou, ele pode saciar o anseio da alma humana por uma vida abundante. Glória a Deus. Gente, tem uma outra mensagem que eu amo, eu gosto muito dessa mensagem, a mensagem empreendedora. Eu amo empreendedorismo, eu gosto muito de empreendedorismo, eu gosto muito de ver essas pessoas que buscam a superação, eu amo isso. Mas a mensagem do empreendedorismo, ela não pode saciar o anseio da alma humana por uma vida plena. Por quê? Porque nenhuma dessas mensagens contempla o que o Evangelho traz, que é o homem é pecador, ele precisa religar a Deus, e só por através do Cristo crucificado e ressurreto, ele pode ser religado a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa é a mensagem que sacia a alma. Mas hoje, século 21, nós temos muitas mensagens que concorrem com o Evangelho, e pode estar concorrendo aí no seu coração. Talvez você é apaixonado pela mensagem do empreendedorismo, que eu também gosto, mas não é o Evangelho. Talvez você goste até de algumas mensagens de autoajuda, de vez em quando ajuda, mas não é o Evangelho. O Evangelho é único, e só ele pode mudar uma cidade. Glória a Deus. E aí Paulo chegou, ele trouxe a mensagem que pode mudar os corações e consequentemente mudar a cidade. E ele começou a pregar 5 horas por dia, na escola de Tirano, que na verdade era um espaço público, onde você podia ali falar a respeito do que se acreditava. E ele, durante aproximadamente 3 anos, ele foi fazendo isso. E não só pregando, ele foi manifestando o poder do reino. Demônios eram expulsos, por isso que teve filhos do Seva tentando expulsar demônios. E aí as pessoas começaram a crer, pegar a sua fé. Entenda uma coisa, nós podemos até crer e confiar em alguma coisa ou em algo, mas para ter a vida transformada, é só quando eu pego a minha confiança e deposito somente em Jesus Cristo. Foi o que essas pessoas fizeram. E eles pegaram a fé, a confiança que eles tinham e depositaram em Jesus Cristo. E aí as obras vieram, as obras de uma vida transformada, de gente que se encontrou com Jesus Cristo, de gente que foi tocada pela mensagem da cruz, de gente que foi tocada sobre a pregação sobre Jesus. Gente, só aqui, ficando só mais um pouquinho nesse tópico, não negue a pregação de Jesus para ninguém, sabe? Na nossa comunidade, a gente lá em Nova Serrana, a gente tem uma característica muito boa, que lá as irmãs têm as suas bancas de pesponto, e a gente incentiva: irmã, tira pelo menos um dia da semana e prega o Evangelho para suas funcionárias. A gente tem banca de silk, irmão, tira pelo menos 15 minutos da sua banca de silk e prega sobre Jesus Cristo. A gente pede para os funcionários pedirem aos encarregados: fale de Jesus. Porque a mensagem de autoajuda, a mensagem de empreendedorismo não sacia o anseio da alma humana por uma vida abundante. E Paulo fez isso. E o resultado, pessoas começaram a confessar e denunciar publicamente as suas obras. Eles também, que praticavam magia, eles começaram a reunir livros e queimaram livros diante de todos. Aproximadamente 50 mil denários foi o cálculo do valor desses livros. E aí o Evangelho começou a arrancar as pessoas do reino das trevas e transportou, claro, o Espírito Santo para o reino da luz. Pessoas da luz estavam ali na cidade de Éfeso. Aleluia! E o que acontece com essa cidade? Do versículo 23 ao 31,
Demétrio, ele começa a ver, um artífice, ele começa a ver que o evangelho começou a dar prejuízo para ele, e não só para ele, para um aspecto da economia da cidade. E ele percebeu que se o evangelho continuasse crescendo, os negócios dele ia de mal a pior. O evangelho mexe no poder econômico de uma cidade. Abrindo aspas aqui e fazendo aplicações, preste atenção. Quando o evangelho chega numa cidade, ele arranca, ele tem o poder de fazer isso, de tirar aquelas correntes escravizadoras do campo econômico de uma cidade. Está entendendo, sim ou não? Ele mexe. Gente poderosa, que antes dominava a cidade, eles têm os dias contados. Porque o evangelho ele traz isso, ele traz gente transformada. Quando eu vejo essa porção das Escrituras, eu tenho dificuldade de acreditar que o povo de Deus deveria ficar num gueto. Eu tenho muita dificuldade de acreditar, coisa que muitas pessoas querem fazer com a gente. Eu tenho dificuldade de acreditar que o povo de Deus não possa, por exemplo, participar de um debate público a respeito de determinados assuntos. Eu tenho dificuldade de acreditar, quando a gente vê isso acontecendo, os vocacionados que estão no povo de Deus atuando nas esferas de poder da cidade, economia, Câmara de Vereadores, prefeitura, educação, saúde. Porque o evangelho transforma as pessoas, e essas pessoas transformadas querem levar tudo aquilo que o evangelho pode fazer nessas esferas de poder que tem na sociedade. Está entendendo, sim ou não? Amém? É muito importante entendermos isso. O evangelho tem o poder de transformar uma cidade em todos os seus aspectos, porque pessoas transformadas estão interessadas em atuar para o bem da causa da cruz. Está entendendo? Eu vou aqui dar uma ilustração para facilitar a fixação desse ensino. Irmãos, aonde um vocacionado não chega atuando, as trevas vai dominar. É por isso que Jesus disse que nós, o povo de Deus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Me dê sua atenção aqui. Artes. Por muitos anos, nós não atuamos nas artes. Hoje, o que tem acontecido com as artes? O que tem acontecido com a arte, por exemplo, a arte moderna? Que é uma aberração que a gente não consegue dizer que aquilo é arte. O que aconteceu na educação? Quando uma pedagogia, ela entende que eu preciso olhar para o outro como um opressor e eu como um injustiçado, e a base da pedagogia é construída com essa ideologia, o que acontece com a pedagogia? Acontece que parte dos nossos adolescentes e jovens não está conseguindo interpretar texto. Não está. Dias para trás eu pedi meu menino, ele tem 15 anos, eu tenho um de 20, eu tenho um de 15 e tem gêmeos. Eu pedi, me interpreta esse texto. Ele teve dificuldade de interpretar texto. Mas aonde está o problema? Pode estar no conceito pedagógico, ou na base da pedagogia que foi permeada para a sociedade. Aonde a base dessa pedagogia olha o outro como opressor e eu como um oprimido. E o que gerou? Gerou pelo menos 2 a 3 gerações que não sabem interpretar texto. Quando um vocacionado não atua na economia, o que vira a economia? Lucro, 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 lucro e somente lucro. Eu estava vendo o filme Fome de Poder, que conta a história do proprietário do McDonald's. Eu não sei se você viu, esse filme está na Netflix. Se você assistir, você vai ver que a história não é tão bonita assim. É um homem que de algum modo passou a perna, pelo menos segundo o filme e na biografia ali contada.
Ele passou a perna nos fundadores, porque ele queria ter a maior rede de restaurantes do mundo. E não importa o que ele pudesse fazer, ele queria porque queria. Quando os vocacionados, eles fogem das esferas de poder para manifestar o evangelho, essa esfera de poder é tomada pelas trevas. Porque nós vemos, o evangelho mexeu na economia de Éfeso. Isso é coisa muito séria. Isso é muito sério. Mexeu, a ponto deles fazerem uma assembleia, a ponto deles quererem matar as pessoas que estavam pregando o evangelho, a ponto de vir um e dizer, olha, se a gente continuar com isso, isso vai ser entendido como bagunça da ordem pública. O Império Romano vai vir e vai acabar com a gente. Vamos todo mundo para sua casa e cada um vai buscar a sua justiça. A justiça, melhor dizendo. Se a gente continuar com isso aqui, vai virar uma bagunça. Isso aqui vai dar problema grande para nós. Por quê? Você acha que é porque um ou outro perdeu as suas economias? Não, o evangelho chegou e mexeu na economia da cidade, aonde havia gente que estava com as trevas dominando a economia da cidade. O evangelho veio como uma luz e falou, opa, peraí, que aqui vai ser dominado por Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Na nossa cidade, nós temos um vocacionado atuando no poder executivo. A nossa cidade foi a que menos ficou em quarentena na região. Não sei se você pode ver isso como bom ou como ruim, mas a maioria do pessoal de Nova Serrana viu isso como bom. Mas em nenhuma outra cidade isso aconteceu. Mas por que isso aconteceu? Porque tinha um vocacionado sendo luz, manifestando a cruz, o evangelho numa esfera de poder. Qual que é a proposta, então, que você veio trazer aqui para nós, Renato? A proposta é, pessoas que crescem, querem ver o evangelho crescendo na cidade. Você que, tenho certeza que nessas últimas 5 pregações, você foi muito desafiado a crescer, por exemplo, espiritualmente, eu imagino que sim. Mas isso precisa resultar no evangelho crescendo na cidade. Gente, o evangelho é a verdadeira e única mensagem de esperança para um coração aflito. Glória a Deus. Nós tínhamos um grupo lá que tratava, a gente até que tem que tá buscando reorganizar, dependentes químicos. Quando eu vi a base de como se tratava os dependentes químicos, eu disse assim para eles, está faltando a cruz nesse tratamento. Está faltando o evangelho no tratamento. Não, pastor, é porque a gente tem que ter uma terapêutica, e através da terapêutica a gente tem o apoio da família. Eu falei assim, maravilha, maravilha, mas aonde está a cruz? Se eu não acredito que o evangelho é a única solução para o humano, então eu esvaziei o evangelho, eu apequenei o evangelho. Então qualquer outra mensagem pode salvar o humano, pode dar a ele uma vida abundante e plena. A gente precisa refazer esse material. E o dependente químico, ele precisa sim da terapêutica, ele precisa sim do apoio familiar, ele precisa sim de tratamentos até com medicação, isso quem vai dar é o médico especialista, mas ele precisa da cruz. E o mais importante é a cruz, é a mensagem. Nós precisamos que a mensagem da cruz cresça na cidade. Amém? Mas para isso acontecer, nós precisamos entender que é só a pregação a respeito de Jesus que pode mudar o estado do coração de uma pessoa. Aleluia! Eu volto a dizer, faça uma revisão no seu coração. Talvez a mensagem de autoajuda e talvez a mensagem do empreendedorismo está concorrendo com o evangelho no coração de alguns. Isso não pode acontecer. Jamais. Uma pessoa não pode esperar que a mensagem de empreendedorismo vai trazer para ele uma vida abundante. Não. Só o evangelho. Só o evangelho. Irmãos, nós somos, você viu aqui, as pessoas que moravam em Éfeso, elas estavam dadas à idolatria. Naturalmente o nosso coração, ele se apaixona, mas não por Deus, por ídolos. Nós temos, muitas vezes, eu digo nós, eu digo humanos, eu não digo nós igreja.
Os humanos, eles naturalmente, se apaixonam por ídolos. E o único que tem condições de derrubar esses ídolos no coração dos humanos é a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo usando essa mensagem. É claro que aqui era a deusa Ártemis, aqui era Diana. Mas hoje os ídolos estão sofisticados, sabia? Hoje, o ídolo romance, ele é poderosíssimo no século 21. E ele escraviza as pessoas, sabia? Quando você pegar a playlist do seu Spotify, do seu Deezer, é Deezer que fala, né? Do seu Deezer, e se você olhar lá as mais ouvidas daquele aplicativo, você pode ter certeza, existem louvores dados ao Deus romance. Se você pegar o aplicativo do YouTube e ver lá as mais ouvidas ou as mais assistidas do YouTube, você vai ver que o ídolo romance, os louvores do ídolo romance, eles estão ali top da lista. Hoje não é Ártemis, é o romance. Hoje não é Ártemis, é o ídolo sexo. Você pode perceber que também nessas playlists, por exemplo, do YouTube, as músicas que falam do sexo de modo apelativo são as que tomam conta das músicas ou das playlists, né? E não é só o Deus sexo, o Deus entretenimento. Eu costumo dizer que o entretenimento ele é cachaça para a alma. Ele não dá o descanso que a alma acha que vai encontrar, ou que a pessoa acha que vai encontrar, entretendo-se. Entretenimento engana. O único que consegue dar descanso para a alma é Jesus Cristo. Aleluia. E hoje as redes sociais mostram isso. Nós muitas vezes estamos sendo seduzidos por um ídolo que se chama entretenimento. E eu quero dizer uma coisa para vocês, e esse ídolo é poderosíssimo. Esses ídolos que eu estou citando são poderosíssimos. Por exemplo, a Europa tirou os templos cristãos e construiu templos para o Deus entretenimento. Dá uma olhada nos estádios do Barcelona e do Real Madrid. Todo jogo, antes da pandemia, 80 mil espectadores prestando culto ao Deus entretenimento. E não é só o Deus ou ídolo entretenimento. Nós também temos o ídolo dinheiro. Jesus falou dele lá em Mateus, que nós não podemos servir a dois senhores. Você está percebendo que os ídolos, eles continuam seduzindo as pessoas, e as pessoas estão apaixonadas por esses ídolos. Hoje eles são sofisticados. É o romance, é o entretenimento, é o sexo, é o dinheiro. Elas estão escravas. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão ansiosas, estressadas e depressivas. E elas buscam uma mensagem de esperança, que esses ídolos que estão sugando a vida delas, levam essas pessoas a buscar uma mensagem de esperança. Aí elas querem ouvir a mensagem de esperança da autoajuda, elas querem ouvir a mensagem de esperança do empreendedorismo. E aí vem a pergunta: e o crente que tem a mensagem da cruz? E o crente que tem o Evangelho, que foi alcançado por Ele, e que é responsável por perfumar tudo com o Evangelho? Está entendendo? Nós precisamos ver e estar interessado em ver o Evangelho crescendo na cidade, para que a idolatria dos corações apaixonados por ídolos possam ser quebradas, e o amor dessas pessoas que é dado ao ídolo, entretenimento, romance, sexo e dinheiro, pela obra do Espírito Santo, usando a pregação do Evangelho que a igreja faz, que os irmãos fazem, possa chegar e quebrar essas correntes, e essas pessoas, ao invés de terem as suas vidas sugadas pelos ídolos, elas começarão a receber a vida abundante prometida por Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. A gente precisa olhar para as pessoas como as pessoas que necessitam ouvir o Evangelho, ouvir essa mensagem de esperança. A gente tem que estar interessado em ver o Evangelho crescendo na cidade. E Ele faz isso, é só com o Evangelho crescendo numa cidade.
Amém? Esses dias para trás eu estava conversando com os irmãos, dizendo: irmãos, eu sei que nós temos uma expectativa de que pela educação as pessoas, elas vão melhorar de vida, pelo trabalho. Mas se a base de tudo isso não for a mensagem da cruz, nós estaremos acreditando num outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, e é isso que esse homem fez. Aqui nessa terceira viagem, ele chega numa cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, e durante 5 horas por dia, ele não cansa de falar a respeito de Jesus Cristo, e a cidade passou por uma transformação, aleluia. Sabe qual que é a aplicação que eu quero fazer? Antes, eu me lembro uma vez que chegou um rapaz perto de mim e disse assim: pastor, aqui na igreja vocês falam muito de multiplicação, porque nós somos uma igreja em pequenos grupos, e a gente pensa sim na multiplicação, formação de novos líderes. E a pessoa chegou perto de mim e disse assim: pastor, eu vejo você falando muito de multiplicação, mas eu estou muito mais interessado em ver as pessoas maduras. E eu falei assim: nossa irmão, que maravilha, eu também. Mas por que você fala de multiplicação? Eu disse assim para ele: porque eu não consigo ver um maduro que não faça discípulo e não prega o evangelho. Eu não consigo desassociar gente madura que não prega evangelho e que não esteja interessada em fazer discípulos, começando dos próprios filhos em casa. Eu não consigo desassociar a figura de um maduro disso. Eu falei assim: eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim: mas é só ler toda a história da igreja no livro de Atos. É só ver todo o empenho do apóstolo Paulo em plantar novas igrejas, em formar novos presbíteros e de pregar o evangelho nas cidades. Ele acreditava piamente que as cidades precisavam era do evangelho, é de Jesus Cristo. Glória a Deus. E esse mesmo ardor tem que estar no nosso coração, gente. Quando você chega em casa, papai, sabe, você que está aqui, e eu peço licença ao pastor da igreja para fazer a aplicação aí na sua família. Papai, talvez você está lá morrendo de trabalhar, e parabéns por trabalhar, porque a gente tem que trabalhar mesmo, né? Mas eu estou querendo deixar uma bitela de uma casa para o meu filho, eu estou querendo deixar os meus negócios, quando Jesus me levar, para os meus filhos. Papai, esteja interessado na conversão dos seus filhos. Esteja interessado que o evangelho alcance o coração dos seus filhos. Porque se você acredita que vai ser uma empresa, uma casa, que vai ser bom para ele, o evangelho foi esvaziado na sua vida e no seu coração. Ele foi nivelado a níveis baixos de coisas temporais, ou de coisas que não resolvem de fato o problema do homem. O evangelho crescendo na cidade, é o evangelho crescendo na família. É eu olhar para os meus filhos e dizer: Senhor, eu sonho com meu filho se convertendo ao Senhor. Eu tenho 4 filhos. O mais velho me deu uma dorzinha de cabeça. Eu estava conversando com a Sueli, né? Talvez ele vai me assistir. E na adolescência, rapaz, eu pensei assim: eu não vou conseguir, esse menino ele não vai ser crente não. Eu estou achando que ele não vai ser crente. E teve um dia que ele fez algo que não deveria fazer, e eu tive que corrigi-lo. Rapaz, mas eu vou dizer uma coisa: corrigir um menino adolescente, acho que na época tinha os seus 14 ou 15 anos, não tem coisa ruim, pior do que corrigir um menino. Eu tive que corrigir ele na vara. Gente, não, é ruim demais, porque quando é pequenininho, você dá aquelas varadinhas, bem, e o menino diz: você já... Mas um menino de 14 anos, meu Deus, tive que corrigir. E aí eu sentei ali na mesa, ali na cadeira ali, da mesa da cozinha ali, eu falei com Jesus, não, eu não quero isso não, eu cansei, talvez ele não quer o Senhor mesmo, eu cansei. Mas você sabe o que o Espírito Santo vem no seu interior e te traz aquela impressão? O Espírito Santo falou assim: olha, você tem que estar interessado que o evangelho chegue no coração dele. Você tem que ser o primeiro interessado. Ufa.
Aí eu levantei, e ele estava sentado na cama, revoltado, porque um menino de 14 anos apanhar. E eu coloquei a mão assim nele e falei assim: olha, se você andar 1 milha, eu vou andar 2. Se você andar 3, eu vou andar 4. Mas eu não vou desistir, não. Aleluia. E faz 40 dias que ele pregou na igreja pela primeira vez. Amém. Glória a Deus. E ele ele é líder de PG, ele já vai agora multiplicar os PGs, ele vai ser um supervisor de PG, não é? E ele está buscando, né, o aprendizado. Por isso que eu fiquei feliz quando eu vi o Ravani, né? Ele já passou na banca, né? E na verdade isso é uma alegria muito grande para os pais, né? Isso ele estava falando, né? E aí eu olhei assim, e eu lembro, irmãos, assim, das orações em lágrimas, falando: Senhor, eu vejo o Cristo um grande homem de Deus. Aí eu vejo Jesus tomando o coração dele. Aí eu vejo o Evangelho, pegando ele, tomando ele por inteiro. Aí eu vejo o Paulo, hoje o meu menino de 15 anos, ele trabalha comigo na igreja, nessas áreas, né, da multimídia lá. Ele trabalha comigo. Aí eu vejo Paulo um grande homem de Deus. Agora eu oro em favor da Maiara e da Tainá, coloco a mão assim sobre elas. Elas serão grandes servas do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho vai tomar elas vão ser tomadas pelo Evangelho. Sabe, o Evangelho tem que crescer lá em casa, sabe, tem que crescer no coração dos nossos filhos, sabe, papai, vai lá e põe as mãos sobre os filhos, sabe, fala de Jesus para eles. Filho de crente não é crente, ele precisa ouvir o Evangelho, o Espírito Santo é que vai fazer dele um crente, mas ele vai usar você, papai, na pregação do Evangelho, você, mamãe. Talvez o Senhor, é claro, Ele vai usar irmãos da igreja, amigos, mas a gente tem que estar interessado. Na fábrica, a gente tem que estar interessado no Evangelho na fábrica, sabe? Esses dias para trás uma irmã deu um testemunho, e ela vai trabalhar lá no Hospital Santa Mônica, que foi construído lá em Nova Serrana. E ela disse que ela ficou com medo de chegar perto do encarregado dela sisudo, né? E ela disse: como que eu chego perto dele? Peço para falar, para ter uma pregação, uma breve pregação e oração aqui antes do trabalho. E ela disse que ela ficou 1 ano com medo e orando. Aí teve um dia, numa dessas pregações, e quem sabe essa não vai ser a pregação para você, ela chegou perto do encarregado dela e disse assim: você me permite, antes do trabalho, não vai ser durante o trabalho, antes do trabalho, eu reuni as pessoas para orar e ler uma porção da Bíblia. Ele disse, ela contando testemunho, que ele era sisudo, né? O semblante dele mudou. Claro, pode. E aí ela foi surpreendida. E hoje, até hoje, ela prega o Evangelho. Ela fala de Jesus para os colegas de trabalho, claro, no momento que foi autorizado para ela. Eu sei que eu estou falando da mensagem da cruz, mas a justiça do Evangelho também tem que chegar nos corações. Sabe, você que é transformado, chegou ali na fábrica, você vai manifestar a vida de um transformado. E as pessoas vão olhar e vai falar: aquela pessoa é diferente. Anseie por isso. Anseie com o Evangelho sendo aqui, alcançando os corações aqui na cidade de Lagoa da Prata. Amém? Gente, era isso que o apóstolo Paulo fez. Foi isso que tirou a fome de Jesus. Ali, quando ele estava tinha conversado com aquela mulher samaritana, está lembrado em João 4? Os discípulos saíram, ele teve um diálogo com a mulher samaritana, ela foi impactada por Jesus Cristo, ela voltou para a comunidade dela. Na hora que ela volta para a comunidade dela, os discípulos voltam, conversam com Jesus, acham que alguém tinha levado comida para ele, porque ele já estava sem fome. Por que ele estava sem fome? O que tirou a fome de Jesus? Ele estava interessado que a missão dele fosse cumprida. E qual é a missão de Jesus? Se manifestar aos corações perdidos e angustiados. E ele deu uma missão para nós. Quando finaliza o Evangelho de Mateus, e não em todos os Evangelhos, mas principalmente de Mateus, está ali aquela missão tão conhecida de Mateus 28, 19 e 20. Diz a gente ir, fazer discípulo. Lá em Marcos está dizendo: vai e prega o Evangelho. E foi esse Evangelho que alcançou esse homem. É por isso que ele se tornou um incansável do Evangelho. Foi esse Evangelho, quando ele estava a caminho de Damasco, ele estava louco para pegar cristãos.
E o que acontece? O Evangelho em carne e osso, o Evangelho se manifestou para ele em teofania. Cristo Jesus, o Evangelho, se manifestou para o apóstolo Paulo, perguntando por que ele estava perseguindo ele. O apóstolo Paulo: por que eu estou te perseguindo? E Jesus deixou muito claro: quando você persegue a minha igreja, fazendo uma paráfrase, você está me perseguindo. Aquele homem ficou cego, entrou em jejum, chegou Ananias, orou por ele, as escamas dos olhos caíram por terra, ele foi batizado, certamente foi batizado no Espírito Santo, e a partir daquele dia, aquele homem se tornou um incansável. Eu creio que Jesus Cristo é a solução para os corações, e aonde eu estiver, Jesus Cristo vai ser pregado, aonde eu estiver, o Evangelho vai chegar, aleluia. É assim que tem que ser o coração de alguém que cresce espiritualmente, sabe, incansável, sem cessar. Deu uma brecha, é Jesus. Os dias para trás, eu gosto de falar dia para trás, mas isso pode ter acontecido até alguns anos atrás, para ilustrar o ensino. Uma pessoa da nossa comunidade, ela estava fazendo um trabalho, e ela chama psicólogo, e chama gente da educação, e chama isso, e chama aquilo, né? A solução para a cidade. E eu só estou vendo aquilo. E eu perguntei: mas ela não vai chamar um pastor? Porque a solução da cidade não fica só na educação, não fica só na segurança. E ela é uma crente. Um não crente, até que eu entendo que ele pode acreditar que a solução da cidade é a educação. Eu não estou dizendo que a educação não seja importante, não tem nada a ver com. Eu só estou dizendo que a mensagem da cruz ainda vai mais profundo. E eu fiquei: meu Senhor, a gente está ensinando errado. Como que essa pessoa vai pensar numa solução da cidade sem a cruz? Um não cristão poderia fazer isso, mas um cristão. Irmãos, precisamos levar o Evangelho para os sedentos. E a gente pode começar dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos amigos. E a pregação de hoje é o crescimento do Evangelho na cidade. Começa lá da tua casa, começa dos seus sobrinhos, dos seus netos, começa para os seus amigos, amém? E aí você vai ver justiça, você vai ver de fato transformação em Lagoa da Prata, que passa pela cruz. A cruz pode usar vocacionados na política, Jesus pode usar vocacionados na educação, mas tudo começa de Jesus, por Jesus, para Jesus, como é aquele hino que o apóstolo Paulo certamente entoou em Romanos, o capítulo 11, por Ele, para Ele, tudo é para Ele, é nele, é Jesus no início, é Jesus no meio e é Jesus no fim, é Evangelho de ponta a ponta, aleluia, glória a Deus, e que o Evangelho cresça aqui na cidade de Lagoa da Prata, e Lagoa da Prata seja conhecido como uma cidade de prosperidade, uma cidade de educação, mas principalmente uma cidade onde tem um povo. Os mensageiros da cruz estão chegando em tudo quanto é lugar e falando de Jesus Cristo e manifestando Jesus, aleluia. Eu te convido, fique de pé por gentileza, aleluia, glória a Deus. E começa em casa, começa dos filhos, começa do cônjuge, vai para os amigos, amém? Eu te convido você a fechar os teus olhos, em o nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos por gentileza. Sabe, eu costumo falar muito com a nossa comunidade, eu peço licença ao pastor da igreja para falar isso com você. Irmão, a gente não pode ter muitas horas de pregação somente. A gente tem que ter horas de pregação traduzidas em atitudes. O que vai adiantar, por exemplo, você ter esse momento, esses 40 a 50 minutos de pregação, se você não sair daqui agora com uma decisão? Começa dos seus filhos. Essa menina é a sua menina? É? Então, continue nela. O crescimento do Evangelho vai ser na vida dela. Essa do celular também é? Então, na vida dela, em nome de Jesus. Começa, sai daqui com essa decisão. Sabe, seu filho não está aqui não, chega em casa.
Quem sabe você não faz imposição de mãos orando por eles antes de dormir? Amanhã, ou hoje mesmo, fala um pouco de Jesus. Fala como Jesus mudou a sua vida. Fala como que Jesus, Ele de fato é a única esperança para os corações. Talvez o seu filho está entendendo que o empreendedorismo é a mensagem, é o Evangelho. Aí você vai falar, meu filho, o empreendedorismo é bom, mas a única mensagem que vai saciar a vida, ou a necessidade de vida abundante de uma pessoa, é o Evangelho, é Jesus Cristo. Não foi Ele que disse que Ele nos daria vida abundante? Quem cresce nele? Os ídolos prometem uma coisa que nunca vai poder dar. Os ídolos sempre prometem segurança, paz e felicidade, vida abundante. Mas os ídolos, como disse o apóstolo Paulo, nada são. Não se esqueça, os ídolos do nosso tempo, eles estão sofisticados. Eles têm os templos deles. Eles exigem os dízimos. Ei, irmã, talvez a senhora está aqui e eu não estou jogando conversa fora, o senhor sabe por que a gente está dizendo isso. Talvez seu marido disse, você está dando dízimo na igreja. É porque o seu marido talvez não saiba que os ídolos também cobram dízimo. O ídolo do entretenimento cobra o seu dízimo, o ídolo do romance cobra o seu dízimo, o ídolo dinheiro cobra o seu dízimo, o ídolo sexo cobra o seu dízimo. Porque toda adoração também passa por contribuições. E os ídolos estão escravizando as pessoas, elas estão ficando endividadas lá fora. Elas estão perdendo a esperança. Porque os ídolos não podem cumprir o que prometem. Mas aí chega você que está crescendo espiritualmente, você que foi transformado e tocado pelo Evangelho como o apóstolo Paulo, aí chega você e diz, eu tenho uma mensagem de esperança para você, para sua alma batida e cansada, eu quero falar de Jesus. Você sabia que quando Adão peca no Éden, todos os humanos se afastam de Deus? Mas você sabia que Deus, em seu infinito amor, envia o seu próprio Filho para morrer na cruz, para nos substituir da condenação eterna? Você sabia que Ele está te chamando agora, para você crer nele, e descansar sua alma nele? Ele ressuscitou, e através dele, novos humanos estão pisando nessa terra, e Ele vai voltar. Vai ter um dia que Ele vai rasgar os céus e vai voltar. Esse é o Evangelho. Nenhuma mensagem traz a esperança que só essa mensagem traz. O Evangelho precisa crescer na cidade, nas salas da faculdade, no colégio, nas fábricas, nos departamentos públicos, nas famílias. Fecha os teus olhos. Começa de casa. Quem sabe não está na hora de você orar e dizer, Senhor, eu quero começar de casa. O Evangelho vai começar a crescer lá em casa. Vai para o coração do meu marido, coração da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Vai começar de casa, vai começar na sala de aula. É você e Jesus. Conversa com Jesus. É você e o Senhor. Sai daqui com uma decisão. O Espírito Santo te capacita. Aleluia. Glória a Deus. Se porventura tiver alguém da sua família aqui, se una a essa pessoa da sua família, amém? Ore junto aí, chorem diante do Senhor juntos. Bendito seja o Senhor, louvado seja Jesus. É você e o Senhor, fique à vontade. Louvado seja Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, rasga o seu coração aí. Quem sabe você não vai confessar um pecado. Jesus, me perdoa, eu estava acreditando na mensagem de autoajuda mais do que da mensagem da cruz. Jesus, me perdoa, eu estava acreditando mais na mensagem do empreendedorismo do que da mensagem da cruz. Me perdoa, é só a mensagem da cruz, é só o Senhor, o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar. Aleluia. Totalmente. Que o Evangelho cresça em casa, nos casamentos,
na educação dos filhos, nos negócios da família, no trabalho, na faculdade, no colégio. Aleluia. Nada se compara a Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Se eu me humilhar diante do teu Sai daqui com uma decisão. sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Eu quero fazer um apelo à sua decisão. Nesse final de culto, nós já vamos finalizar. E eu gostaria de fazer um apelo, nem que a gente fique um pouquinho mais afastado aqui à frente. Você que deseja sair daqui com uma atitude do Evangelho crescendo na sua casa, do Evangelho crescendo nos seus negócios. Amém? Nós queríamos, o pastor da igreja, os pastores da igreja vai orar por você, mas eu gostaria de te provocar aqui, te chamar para uma decisão. E se você quiser, vem aqui à frente que a gente vai, os pastores vão fazer imposição de mãos e vai orar por você. Você que quer sair daqui com um compromisso, uma atitude, não, eu quero me comprometer com o Evangelho crescendo lá em casa. Amém? Sai do seu lugar, se una a nós aqui à frente. Não precisa ficar constrangido não. Os pastores da igreja vão orar por você. Mas você vai sair, não, eu quero o Evangelho crescendo no meu casamento, o Evangelho crescendo na educação dos meus filhos, o Evangelho crescendo no meu trabalho, o Evangelho crescendo nos negócios da família. Amém? Pode vir. Amém? Em nome de Jesus. Eu estou chamando você a essa decisão, a esse compromisso, mas confiando que o Espírito Santo aqui vai te capacitar. Confie na capacitação do Espírito Santo, amém? Mas não faz sentido você sair daqui ouvindo a pregação sem viver a pregação. A pregação foi feita para te provocar, para mexer com você, para te tirar da inércia. Amém? O Espírito Santo usando os pregadores para chamar você. Ei, está na hora de sair daqui com uma decisão. Não deixa para amanhã, começa agora. E tem a ver com o crescimento do Evangelho na sua família, na sua casa, na educação dos seus filhos. O Evangelho é a esperança para o seu filho, papai. O Evangelho é a esperança para a sua filha, mamãe. Amém? Não são os negócios, que isso, administra bem os negócios da sua família, mas principalmente é o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho, é Jesus Cristo, aleluia, bendito seja o Senhor. Sai daqui com essa convicção, que o Evangelho cresça na sua família, cresça nos seus negócios, que o Evangelho cresça em Lagoa da Prata, aleluia, bendito seja Jesus Cristo para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Canta um pedaço desse louvor. Glória a Deus. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do seu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queria que você fechasse seus olhos agora.
Preste atenção, a maior riqueza que a gente vai deixar para os nossos filhos não é dinheiro, não são posses, mas é essa fé em Jesus Cristo, é a fé que uma vez foi entregue aos santos. Compartilhe, pregue, ore, ministre sobre a vida dos seus filhos, ensine-os no caminho que se deve andar. Não existe algo mais valioso do que a fé em Jesus Cristo. Queria orar por você e por sua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por esse homem, por essa mulher. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, que nos dê-nos sabedoria para poder transmitir a fé que nasceu em nosso coração, ao coração de nossos filhos. É tão importante quando nós vemos as nossas gerações nos teus caminhos, nos teus passos, servindo ao Senhor, nas mais diversas áreas da sociedade, nas mais diversas profissões, mas crendo no Senhor, crendo em Ti como Senhor único e Salvador absoluto. Meu Deus, nos dá essa dádiva, nos dá esse presente, nos agracia com esta sabedoria do Teu Espírito, para poder transmitir essa fé ao coração dos nossos filhos, não por uma imposição, mas pelo convencimento do exemplo regado pelo Teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus, que a nossa casa Te sirva e que nós possamos ter a alegria que Josué um dia teve de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos ver os nossos filhos, genros, noras, netos, bisnetos servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, em o nome de Jesus, trabalhando, sendo advogado, sendo pedreiro, médico, carpinteiro, sendo padeiro, eletricista, mas servindo ao Senhor, em o nome de Jesus. Essa é a maior riqueza que nós podemos transmitir aos nossos filhos e à próxima geração, é a fé salvífica em Cristo Jesus. Nos dá essa sabedoria de poder convencer os nossos desse amor de Jesus, esse amor maravilhoso que conquistou-nos na cruz do Calvário. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Se você está com sua família, dê um abraço nela aí, em nome de Jesus. Fazer igual Pedro falou no moço lá: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Amém? Queridos, muito bênção. Cada dia é uma ministração diferente. Que palavra abençoada. Olha, essa palavra de hoje, ela falou muito pessoal, né? Assim, muito para dentro da nossa casa, principalmente. O evangelho crescer, mas a começar de nossa casa. Às vezes você cria seu filho ali naqueles padrões, né? Olha, não faz isso, a mocinha, né? Às vezes você está ensinando sobre virgindade, o poder, a seriedade disso. E daqui a pouco você pega seu filho, leva ele para a escola. Chega lá, ele vai aprender que virgindade é cafona. E a menina, daqui a pouco ela está, né? Porque isso é bobagem, né? Aí você ensina, por exemplo, o valor de estudar, de fugir da droga, e aí o cara volta pitando maconha. Não, maconha é o maior barato que tem. Aí você está trabalhando, né, nos valores que você recebeu. Não faça uma tatuagem não, não põe um brinco não. Daqui a pouco seu menino sai com um alargador até no bilil. Olha, irmão, se a gente não pegar isso que o pastor falou aqui, se a gente não gastar tempo, ensinar mesmo nossos filhos, não vem com esse papo contemporâneo. Você vai se arrepender depois em ver sua geração perdida, em ver seu filho todo parecendo parede de faculdade federal, todo pinchado. Não, senhor.
Não fica deixando professorzinho de faculdade socialista, marxista, tirar seu filho da rota, não. Não fica deixando esses MC banal falar para os seus filhos que sexo é um negócio banal e vulgar, que pode fazer em qualquer lugar, num canto de um muro. Fica deixando isso, não. Não fica deixando as pessoas ensinarem para os seus filhos que casamento é coisa do passado, não. Ou pega pesado nisso, cobra isso, vigia o corte de cabelo do seu menino. Seu menino está amando coringa, alerquina, a me dá R$1 aí, de moedinha, daquela que está em cima da Olimpíadas, pelo amor de Deus. Cara, a gente tem que ensinar o Evangelho para essa geração nossa, porque o Evangelho é a única coisa que pode mudar o homem. Amém ou não amém? Ensinando sua filha a ser uma esposa, uma mãe, né, a ser mulher. Aí daqui a pouco ela vai para a faculdade e volta usando calça frouxa, dizendo que ela pode ser o que ela quiser. Não, peraí, gasta tempo com seus filhos. Talvez você é muito mais polido, né? O pastor Renato é um homem polido, sentou com o filho, botou a mão, eu meti foi o braço em Ravane. Falei, não, nega, aqui não, aqui nessa casa aqui é igual lá no João Pessoa, na Paraíba, aqui nesse estado eu governo, né? Aqui nessa casa quem manda sou eu e aqui a lei é essa. Então pega pesado com seu filho. Olha a bolsa. Quem aqui já é homem aqui que a mãe olhava a bolsa quando chegava da escola? Deixa eu ver se tem algum dos homens aqui que a mãe olha. Minha mãe olhava a minha bolsa. Eu arrumei uns calendários de mulher pelada. Antigamente tinha os calendários de mulher pelada. Menino, para esconder esse calendário era uma loucura. Mãe descobria meus calendários, tudo, rasgava, batia na minha cara. Hoje o menino está traficando dentro da bolsa da escola e a mãe não olha, cara. Não, meus irmãos, leva isso a sério, amém? Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo, tem um carrão lá fora, concursado, dinheiro, pá, viagem, e os filhos tudo doente, desviado, crendo em Che Guevara, gostando de Lenin. Rapaz, se você torcer o nome desses caras, cai sangue no chão. Essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem do Evangelho. Você falou sobre interpretar a Bíblia, eu lembro, estava até falando para o senhor ali hoje, eu lembro, sentava lá na mesa do fundo da área, lá para tomar café de tarde, aí Ravane chegava, eu pegava a Bíblia, lê para mim aí, lê para mim esse texto aqui, esse bloco aqui, explica para mim. Onde você achou essa interpretação aí, Ravane? Pelo amor de Deus, não, lê de novo, Ravane, o que esse texto está falando? Ah, mas ainda não, isso ele queria, não sai fora, o filho também é meu, quem fez foi eu, então, lê aí, cara, explica para mim esse negócio aí. Ou você é pai, irmãos, essa mensagem foi de Deus, viu, cara? Que o Espírito Santo continue te abençoando. Irmãos, não abre mão. Falou para o seu filho lá, né? Se você anda uma milha, garoto, eu ando 2 por sua causa. Você anda 3, varão, eu ando 6 por sua causa. Eu lembro que um dia, eu até lembro o dia, só vou contar esse testemunho aqui. Ravane, né? Porque todo adolescente fica revoltadinho, né? Ravane todo revoltado. Revoltado não sei de quê, né? Revoltado de iPhone, né? Todo revoltado, todo. Aí um dia eu falei, hoje eu vou pegar Ravane, hoje eu vou ter uma conversa com Ravane. E eu ia pregar numa igreja aqui em cima. Falei, não vou chamar, não vou falar nada. Ia pregar aqui na rua aqui. Aí de repente chega ele e o sensei Hugo lá na porta. Você lembra esse dia? Está lá em pé assim, de cá eu vi os dois na porta. Falei, gente do céu, olha o Ravana ali, cara. Deus está. Isso foi num sábado. Quando foi no domingo, ele foi para a escola bíblica. Todo mundo saiu. Falei, cara, eu quero conversar com você, de pastor para ovelha. E eu preguei para ele assim, falei com ele. Ele falou assim, pai, Deus está me incomodando, tenha tempo. Eu falei, vamos lá na igreja agora, aqui. Descemos aqui, eu acho que era o outro púlpito ainda. Eu tirei o púlpito do lugar, desse tipo aqui, ó. Falei, dobra o seu joelho aqui, cara, ó, que eu vou orar na sua cabeça. E o que Deus colocou na minha vida, eu quero que Ele ponha na sua também. A gente tem que crer nisso, senhor. A gente tem que orar pelos filhos da gente mesmo.
Irmão, você pode ter sido pedra 90, mas você quer que seu filho seja bênção. Eu duvido qualquer um aqui que foi vida louca, se quer que o filho seja vida louca. Porque a gente deu graças a Deus de não ter morrido na vida louca. A gente deu graças a Deus por Jesus ter nos salvado. Então a gente quer que os filhos da gente não experimentem o que a gente experimentou. Ora pelos seus filhos mesmo, não abre mão. E faz igual o pastor Renato, bem mais polido do que eu. Filhão, se você andar 2 milhas, eu ando 4. Se você virar à noite, eu viro 2 atrás de você. Se você for na festa demorar, eu vou lá de touca, eu vou lá de pantufa, eu vou lá de shortinho de seda, sem cueca, balangando o bilhão, só para passar vergonha no você, e vou bater na porta lá, cadê Ravanda aí? Cadê meu filho, tá aí? Tem que passar umas vergonhas. Prega o evangelho para os seus filhos, amém, irmãos? Amém ou não amém? Prega o evangelho para sua filha. Olha para sua filha e fala, essa roupinha está muito gostosinha, pode tirar essa roupa. Pode vestir uma roupinha miozinha, que esse trem está muito peladinha para o meu gosto. Ah, não, é modernidade. Modernidade está levando o povo para o buraco. Modernidade está fazendo os homens pintar cabelo de laranja, achando Coringa o máximo, achando Arlequina o máximo. Eu não queria ter uma filha psiquiatra que largou tudo para ficar com um palhaço louco e virou bandida, com tatuagem em tudo quanto é lugar. Se a Arlequina tivesse mãe, a mãe dela seria uma mulher frustrada, por ter pagado faculdade de psiquiatria para a filha e a filha virar bandida. Eu não queria ter um parente coringa, um cara que implanta o caos. Sabia que é o pior bandido da Marvel? Não tem bandido, não existe um personagem maligno pior do que o Coringa. O Coringa é o lixo do lixo. É o lixo do lixo. Ele não quer dinheiro, ele não quer poder. Já viu essa analogia? Ele não quer nada, ele só quer implantar o caos. Aí o cara vai e me tatua um Coringa no braço. Aí o cara vai e me tatua uma Arlequina. Meus irmãos, você só tem essa vida, amém ou não amém? Você só tem essa vida. Que vale ao mundo o homem ganhar o mundo todo? Que vale você ter um carro do ano e viajar para vários lugares do mundo e os seus filhos se perderem? Prega o evangelho para esse povo, leva esse povo para a igreja, pega no pé, fala com seu filho, se você andar 2 milhas, eu ando 4 por sua causa. Você não tem outra missão não, irmãos. Sua missão é cuidar dos seus filhos. O papinho de todo mundo que está se perdendo é, eu quero ser feliz. O seu papo não é ser feliz, o seu papo é cuidar dos seus filhos, da sua casa. E a Bíblia diz que quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Erga suas mãos aos céus, vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, que todos nós aqui, pais, que já são pais e os que serão pais, possamos ter a alegria de ver os nossos filhos melhores do que nós, mais bem casados do que nós, servindo ao Senhor com mais intensidade do que nós. Livra-nos de ver os nossos filhos, ó Pai, como muitos pais veem hoje, perdidos, uma família destruída. Nos ajuda, Senhor, a levar os nossos filhos numa direção melhor. Nos dá esse entendimento de que nós precisamos abrir mão de muita coisa nessa vida, por causa dos nossos filhos, vamos pregar o evangelho sim, vamos espalhar o evangelho, mas vamos começar de nossa casa, em o nome de Jesus. Que os nossos filhos se envolvam na obra, que os nossos filhos sejam os próximos levitas, cantores, diáconos, pastores, sejam os próximos pessoas que vão fazer a igreja se sustentar. Nos ajuda a criar filhos para o Senhor. Não queremos criar filho para o tráfico, não queremos criar filhos para a milícia, não queremos criar filhos para os ismos que existem em nossa sociedade. Nós queremos criar filhos para o Senhor. Nós queremos que os nossos filhos se envolvam nas coisas do Senhor, que façam qualquer coisa lícita para viverem, mas no meio do exercício de uma legal profissão, eles honrem o nome do Senhor. Meus irmãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe
sua vida, em o nome de Jesus. Vamos em paz. Cumprimente alguém na saída. Se eu me humilhar,